Então, muito boa tarde a todos. É uma honra e um privilégio estar aqui convosco, dia 4 de maio, 15 horas de Lisboa, 11 em São Paulo, e abrir o primeiro evento ao vivo do IB Biossíntese Psicoterapia e Informação, com uma daquelas que é uma das maiores da biossíntese no mundo, Liane Zink. Boa tarde, Liane. Muito bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de Portugal, o quanto eu amo dar aulas em Lisboa. E quando você falou, vamos lá, você e a Inês, para inaugurar o Instituto, para mim foi muito emocionante. Muito obrigada. Muito bem-vinda, é um gosto. Obrigada. Então, como mote para a nossa conversa e para o nosso diálogo de hoje, que temos a assistir a alguns alunos da Biossíntese, colegas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, escolhemos o tema Pensar o Corpo pós-pandemia e durante a pandemia, um diálogo sobre a esperança e a mudança. Então, gostava de te ouvir, por favor. Então, você sabe, eu vou começar falando, Cláudia, do que eu penso sobre inteligência emocional, porque acho que neste momento, pensar que as nossas emoções têm que estar inteligente. Eu estou trabalhando bastante online e tenho visto as pessoas realmente com muita emoção, onde elas não estão bem sabendo o que fazer com esses estados emocionais. Então, tem muita gente deprimida no confinamento, tem muita gente em pânico, tem muita gente paranoica. É uma coisa impressionante como eu sinto que a inteligência emocional ficou lá atrás, porque as pessoas estão paranoicas com essa situação toda. É claro, é importante também estar com muito medo, né, e com muita apatia. Então, tem gente que está com apatia. Eu acho que aqui, para a gente falar do corpo nesse momento, vamos começando a falar da nossa inteligência emocional e desses sintomas que uma pandemia está trazendo. É muito novo tudo, não, Cláudia? É uma um grande desafio mesmo. Um grande desafio. Eu tenho 77 anos e nunca vivi nenhuma guerra, nunca vivi nada parecido na vida. Então, é uma aprendizagem incrível. Então, primeiro a questão da inteligência emocional, porque a gente tem que pensar o corpo na sua inteligência emocional. A segunda coisa é aquilo que o Porges, o grande neurocientista, nos fala, que é, neste momento, a gente está vivendo muito contra o nosso sistema nervoso, contra a nossa natureza, que é estarmos nesse isolamento. Então, o que fazer nesse isolamento se a gente, como disse o Porges, e eu gosto muito, a gente é apaixonado por contato. A gente tem esta paixão, a gente sobreviveu como humano por essa possibilidade de contato e conexão, né? Então, diante de tudo isso, né, como que a gente pode pensar o corpo nesse estado emocional? Nós estamos vivendo um estado de trauma, de caos. Certo. Eu acho que tem uma coisa importante também da gente falar, Cláudia, é o seguinte: a gente está numa travessia. E o grande desafio da gente é o que vai acontecer do outro lado dessa travessia, porque ainda é muita incerteza. Eu estava aqui lendo um livro muito legal sobre o corpo nas incertezas. Veja só, um livro antigo, mas algo muito interessante. E aí, essa incerteza nos faz o quê? Nos faz nos encolher, nos faz a nossa musculatura toda ficar tensa e rígida, e também nos faz, porque tem tido uma coisa incrível aí nas mídias, que é: tem que fazer ginástica, tem que andar, tem que tomar sol, tem que... Eu já não aguento mais de tanto tem que, entendeu? É lógico que eu faço exercícios, tomo sol e caminho todo dia. Mas tem que é difícil. Então, eu vou trazer aqui, nesse momento, um grande conceito de David Bodell, porque eu acho que, para nós, o importante é a gente falar da biossíntese, é incrível, né? Ele fala que a nossa biossíntese amada tem um grande conceito do Bodell há muito tempo, que é: nós somos um pensamento ecológico. Veja, a biossíntese já se preocupa com a ecologia há muito tempo. E o que ele fala de ecologia, né? A importância da gente pensar toda esta questão da ecologia é: nós somos uno.
Nós somos um organismo pulsando com o cosmos. Então, se o cosmos tem uma ameaça, se a gente está vivendo uma ameaça ao nosso ambiente, que essa pandemia está nos trazendo, que essa incerteza e essa insegurança toda está nos trazendo, então esta ameaça ao ambiente, a Terra, a vida, está ameaçando a gente como organismo. Por quê? Porque o Bodella fala, a gente pulsa junto. Não dá para pulsar o cosmos, a Terra, sem a gente ter o mesmo sistema de contração, expansão, respiração. A Terra contrai e expande, e o nosso organismo contrai e expande. Então, isso nos congela, porque é, na verdade, um ataque a nós, ao ambiente é um ataque ao nosso organismo. E aí, nossa, como pensar este organismo, né? Porque também tem outra coisa que a biossíntese traz, que são as questões, hoje ainda queria falar de alguns exercícios, que são as questões do corpo junto, né? O que pensa a biossíntese? A biossíntese pensa emoção, estados emocionais, estados respiratórios, estados orgânicos, pulsações e espiritualidade. Ou seja, mais uma vez, esta ligação com o cosmos. Então, se a gente está congelado, a coisa mais importante que nós temos que pensar nesse momento é que a gente está vivendo o presente completamente no presente. E essa impossibilidade de pensar o futuro não deixa o nosso corpo descansar. A gente não tem repouso orgânico porque não tem projeção de futuro. Eu não sei quando vou sair daqui, eu não sei como vai ser quando eu abrir a porta, eu ainda quero falar um pouquinho sobre o futuro. Então a gente está vivendo um trauma, não, a gente está vivendo mais que isso, não, a gente está vivendo um trauma e a gente está vivendo uma catástrofe. O que se diz quando a gente vive isso, que o Bodella fala tanto, vamos pulsar junto, e esse ambiente sendo atacado, a catástrofe nos faz muitas questões orgânicas, ela é pior do que o estresse. Então, tiveram várias catástrofes no mundo, como o 11 de setembro, terremotos no Japão. Sabe o que eles descobriram? Que na catástrofe, no estresse, você consegue manter o teu organismo. O teu organismo sobrevive e consegue achar momentos onde ele repousa. Na catástrofe, há pesquisas que fizeram no September 11, lá em Nova York, foi que os cuidadores e as pessoas que te passaram por aquilo tiveram depressões profundas, tiveram problemas cardíacos e tiveram várias somatizações. Então, a minha questão sempre é, nossa, como que nós estamos com o nosso corpo corporificado, porque também tem outra coisa, para não entrar nesse estado de catástrofe e nessa ecologia tão atacada que nós estamos vivendo nesse momento, sem saber para onde nós estamos indo. Né? A gente não tem um ponto final. Agora, em setembro, pelo menos aqui no Brasil, agora em setembro eu vou aqui começar... Aqui também não. Pois é. Então, a gente não sabe, né, Cláudia? Essa incerteza dessa travessia é que está adoecendo todo mundo. Agora, tem uma coisa interessante nesse momento também, desta ecologia, né, que está sendo ameaçada. Ela nos faz estar muito presente. Eu me sinto mais em contato com o meu corpo, porque haviam tantas coisas em volta, né? Tantas coisas que me levavam para fora, que agora eu sinto mais em contato com o meu corpo. As pessoas falam assim, você está em contato com você mesmo? É fácil você ir para dentro e ficar em contato com você mesmo? Cláudia, não é fácil. Não é fácil estar em contato com você mesmo. No começo foi muito medo, e medo é diferente também de pânico. É legítimo a gente estar com medo. Vamos acolher o medo no nosso corpo e falar,
eu e o mundo inteiro está com medo, né? Porque nesse momento a gente está de mão dada com Thanatos, vem assim e fala, olha, é você que vai morrer, é você que é mais velha que vai morrer, entendeu? Então, mas claro, a gente tem medo, a gente não pode ficar no pânico, porque o pânico desorganiza e cria muita confusão. Então, eu tenho visto muitas pessoas em estados de confusão, de depressão, que cortam o contato com o corpo, cortam totalmente o contato com o corpo. Por um outro lado, tem pessoas que estão muito mais em contato com o seu corpo, tentando realmente se mexer e criar movimentos. Biossíntese é movimento. Biossíntese sempre foi uma questão de uma leitura do nosso movimento, né? Então, não ficar congelada, não ficar nesse ataque que a Terra está tendo, é poder criar movimentos. Como? Né? Mínimos movimentos, não importa. Sabe, um outro conceito que eu tenho trabalhado tanto é, na verdade, a gente está também vivendo um momento de invisibilidade, né? A gente é invisível neste momento. Esta invisibilidade, porque a gente vê aqui, mas eu tenho dado muito aula de ressonância e a ressonância consegue se construir aqui, criando atmosfera, campos morfogenéticos, tudo que você possa imaginar, né? Mas acontece que essa invisibilidade que a gente está dá essa questão de, nossa, eu vou entrar em contato com o meu corpo, eu vou entrar em contato comigo mesmo. Queria te falar antes disso. Não é tão fácil estar em contato com teus próprios sentimentos. Não é tão fácil passar por toda essa questão do medo e falar, nossa, eu estou profundamente em contato comigo mesmo, com os meus sentimentos, porque lá dentro tem medo. Então, para estar em contato com o meu corpo, para me corporificar e para estar com meus próprios sentimentos, eu tenho que realmente aprender a estar comigo, a não ter medo do meu medo, a acolher isso, a não entrar numa profunda confusão de conflito, e sim poder acolher as minhas emoções, que não, te digo outra vez, não são fáceis. É um costume da gente poder entrar. Eu tenho meditado muito mais do que meditava antes, mas às vezes eu entro dentro de mim e falo, nossa, que medo. Então volta, faz alguma coisa, faz uma live, dá aula, faz qualquer coisa. Eu sou uma mulher muito ativa, você me conhece há tantos anos, então eu vou colocando coisas na frente também por esta, como que se aquieta, como que se vai para dentro, o que eu vou encontrar lá dentro? Não é assim tão fácil. As pessoas, estou tão espiritualizada, estou lá dentro. Às vezes eu sinto que é um esforço de sentir que está participando desse cosmo de um outro jeito, então estou espiritualizada, estou isto, aquilo, mas eu quero deixar bem claro aqui, não é fácil para muita gente. Porque, voltando àquilo que a gente estava falando, a gente fica deprimida, a gente fica angustiada, e a gente tomando conta da gente, a gente não vai entrar no estado confusional do pânico, né? Então, isso é muito importante. Existe um conceito de biossíntese que eu tenho trabalhado muito, e que o David foi, assim, o grande mestre nisso, que chama-se um conceito de facing. Este conceito de face, que eu tenho dado muita aula sobre isso, Cláudia, muita aula, porque o que é? Aqui no nosso Face eu consigo ver você, consigo me fazer contato com o teu rosto, consigo mostrar as emoções. Então eu tenho começado muito pensando o corpo através do facing. E a partir dessas emoções que eu vou sentindo do meu cliente, dos alunos, nesse encarar, nesse estar junto, você está triste, faça um rosto de triste, você está alegre, faça a tua cara de alegre para que eu veja, intensifique isso. Através de olhar esse rosto, ele vai caindo no corpo, vai respirando profundo, porque neste momento também estar em contato com o corpo é a possibilidade de respirar mais profunda. Só respiração nos põe em contato com o corpo. David Bodmer falou uma coisa também muito interessante.
Eu uma vez perguntei assim, David, por que você faz as sessões sentado? Aí ele falou algo tão incrível, ele falou, quando eu sento, agora mais no final, porque antes ele não fazia, lembra? Mas agora mais no final. Lembro. Aí ele falava assim, não, porque quando sento, eu me entrego e eu estou profundamente nesse facing e nesse contato. Olho no olho, tanto que muita gente fala, ai, que olho azul você tem, né, do David. Olho no olho, olhando o rosto, tudo isso. E quando ele fala assim, eu faço o gesto de levantar. Levantar significa eu fico em pé para mim mesmo. Olha que coisa simples e profunda, né, Cláudia? Aliás, esse é o David. Então, quando eu falo para os meus clientes, você está sentado, ok? Mas você está com o teu corpo, põe teu pé no chão, respira profundamente, põe as tuas emoções no teu rosto para que eu possa ver e me conectar. E aí, então, agora, em algum momento, você vai levantar para você mesmo. E aí faz o exercício, o gesto dele levantar da cadeira, com a mão no peito, para entender qual é a emoção que ele está tendo naquele momento, e levanta para você. Então, vários exercícios desse têm dado muito certo, porque, na verdade, o mais importante do facing, que o David fala, e que eu acho que a gente está vivendo, esse encarar a realidade, encarar esse congelamento, encarar a Terra doente do jeito que nós estamos falando, né, é estar muito presente. Então, essa história também da biossíntese, de estar presente, de presentificação, de construir a ressonância, a minha presença constrói ressonância. Né? Eu vou dar apatia, simpatia, empatia para daí estar na ressonância com o cliente. Eu respiro junto, vamos respirar juntos, então. Pondo a mão aqui e vamos respirar. Existem várias maneiras neste momento da gente não esquecer o nosso corpo e da gente estar corporificadas. A gente não pode esquecer que a gente tem corpo. Acho que é o momento mais importante de respirar, estar presente, fazer contato, estar no mesmo campo e, como diz Gerlinda Buchholz, criar atmosfera, né? Essa história que a Gerlinde trouxe, que é muito incrível, vamos criar atmosfera entre eu e você. Você quer ver uma coisa, Cláudia? Vem um pouco para frente na tela. Vem na tela. Isso, e eu também vou. E respira. Não dá para fazer contato? Muito. A gente fez contato, né? Então, cair em si, estar consigo. Olha, eu gostaria de falar muita coisa, né? Mas posso só acrescentar um detalhe, porque para quem claro, nos ouve, por muitos favor. deles não são alunos de biossíntese, esta questão do contacto é extremamente importante. Então, como é que um terapeuta corporal avalia essa ressonância, essa possibilidade do contacto? Pelo brilho do olhar, pela mudança do tônus da face, pelo ruborizar, pelo aumento da temperatura. E aí acontece o contacto. Não é verdade? E a gente é tão pode profundo. fazer contato, exatamente, né? Você lembra quando uma coisa que a gente sabe de biossíntese? Eu sou cada vez mais apaixonada pela biossíntese, né? Por essas dimensões da vida que a biossíntese nos fala, ela nos fala de dimensões da vida o tempo inteiro. Então, essa história da gente poder ver só praticamente o rosto, eu não preciso mais ver o corpo inteiro. Mas eu sei como isso que você falou, eu vejo ruborizar, eu peço para olhar. Eu vou te mostrar uma coisa que eu inventei aqui para o Facing e que depois eu espero que vocês façam aí. Olha só, é um papel Kleenex, veja que simples. Aí eu peço para os clientes ou para os alunos colocarem no rosto, respirarem e sentindo o meu toque lá no teu rosto. Isso também corporifica, porque a maciez desse papel, aí eu vou falando, sente a minha mão, vê a minha mão em você, olha como eu posso te tocar,
Veja como eu toco com maciez e carinho. Tem sido incrível, uma coisa boba, hein? Mas um exercício que fui inventando aí, porque eu entendi também uma coisa. Para que eu possa estar com você, para que possa entrar no corpo, na verdade, eu preciso de densidade. Ou eu tenho trabalhado com muito material que eu peço para o cliente trazer, ou para os alunos trazerem, para que eles sintam a densidade, pesos, que eu estou lá e que eu consigo tocar. Isso pode fazer com a família, pode fazer com quem você quiser, porque neste isolamento, que é contra o nosso viver, a gente está tendo que aprender muito, é como diz o Porges, é contra a nossa naturalidade de sistema nervoso. O que fazer com o sistema nervoso vagal? Arranjar formas de estarmos em contato, mesmo aqui, nesse momento, através de tudo isso. Então, uma coisa importante também que eu acho, que eu tenho visto aqui as pessoas falarem, é a gente está suspendendo os laços afetivos, mas a gente não está suspendendo o nosso contato e a nossa humanização. É claro que tocar o outro e tudo isso, por isso que eu estou tão achando formas de como o outro sente. Mas, na verdade, é como se os laços afetivos, eu não consigo tocar os netos, ele está lá. Mas eu não estou deixando de lado os meus afetos internos. O Face tem essa maravilha, né? De trazer para fora, para o rosto, para a vida, o nosso mundo interno. Então, a gente está muito também nesse trabalho. O que você pode pôr para fora? Claro, Cláudia, que tem clientes que resistem, que tem clientes que não aguentam colocar o corpo, que só querem colocar a cabeça e as palavras, entendeu? E que não adianta, né? É só, mas eu escrevi uma frase legal aqui de um filósofo que é assim, ó: o ato da fala é o repertório de máscaras que se aderem à pele. Então, na verdade, isso que você falou, põe a mão no rosto, está quente, está frio. A minha máscara, essa fala, eu não posso ficar só na compreensão. Claro que a fala está aí, a gente compreende, né? Mas eu tenho que entender também que a fala adere na pele e que a pele é um contorno que está aqui entre a gente, esse invólucro, que eu posso sentir com a minha família, com o meu cliente, com quem seja. Vamos dar as mãos, vamos dar abraços, e a gente pode reconectar afetos, talvez aqueles que, claro, dos toques estão mais suspensos, mas a pele está aí, eu não larguei a minha pele, né? Eu estou com esse contorno todo. Então, arranjando, tentando que os laços afetivos fiquem mais humanizados através desses exercícios de contato, de profundo contato, como você viu. Muito bem, você tem mais perguntas? Não, tenho perguntas aqui de algumas pessoas que têm estado a colocar no chat. Você consegue ver? Eu consigo ver, eu consigo ver. Nesta aprendizagem tecnológica que nós todos temos que fazer uma atualização daquilo que era a nossa zona de conforto e o nosso domínio, não é? E continuar a sentir segurança e a fazer aquilo que temos que fazer, que é o nosso trabalho. Então temos uma colega que é psicoterapeuta e neuropsicóloga, a Fernanda, que fala uma coisa que tu adoras, que é o da compulsão, não é? Então era que conselho daria a alguém que vive do medo de morrer de Covid, mas que entretanto consome bebidas alcoólicas e fuma em demasia, não é? É aquilo que tu falavas, como é que o corpo se autorregula, como é que ele se disponibiliza a lidar com toda esta situação e como é que nós cuidamos da nossa vulnerabilidade e do risco. Exatamente. Olha, na verdade, o David Bodella fala, eu vou responder para ela, que a ecologia ela é sempre evolutiva. A ecologia, né, o pensamento ecológico, tanto a terra como o organismo, é sempre subjetiva, é sempre evolutiva e é sempre relacional, entendeu? Então, se nós estamos vivendo ecologicamente o oposto disso tudo, muitas pessoas estão, claro, bebendo, angustiados. Eu tenho clientes que estão fazendo sessões no carro, porque não tem a mínima intimidade. Não tem espaço. Outro dia uma cliente disse para mim, você pode vir para o banheiro comigo? Eu falei, posso.
E aí a gente foi ao banheiro, a gente está arranjando esses espaços. É claro que nesse enfrentamento da crise, porque a gente está tendo que enfrentar e confrontar tudo isso, não dá para negar. Negação é falta de maturidade. Se a gente tem alguma maturidade, a gente enfrenta a crise e é aquilo que eu falei lá no começo. Como vamos atravessar e como vamos sair disso, né? Nesse momento, muitas pessoas com esse pânico, não medo, pânico, o medo é natural a todos nós, elas estão arranjando escapes regredidas, Sim. de angústias regredidas. Não é que eu falei negar é maturidade, né? Negar é infantilidade, não negar e confrontar é maturidade. Mas muita gente está regredido. E regredido a como? Aos estados muito primitivos infantis. Então, beber para negar, comer muito para negar. Tem muita gente que diz que está engordando. Sim. Não confrontar. Agora, nossa, eu acho que a gente tem grandes chavões, né? Ela está perguntando uma coisa tão importante, e nossa, como que eu vou confrontar tudo isso? Né? Porque a gente sabe que isso é uma negação, a gente sabe que isso é uma regressão ao primitivo da gente, de uns medos muito primários. Ontem eu escutava um filósofo falando, e ele dizia, antes a gente tinha medo do escuro, o Cortella falava antes, que as empregadas aqui no Brasil punham medo do escuro da gente. Hoje, a gente tem medo de algo que vem de um ataque que eu não vejo, é invisível, tão pequeno. E a mim dá a sensação que não tem nada, que eu vou lá para fora porque nada disso está existindo. Aí, quando eu sinto que eu estou nesse momento, é claro que é mais fácil negar e regredir a esses medos tão primitivos. O medo do escuro, um medo de adolescer, de adolescência, o medo de tornar-se adulto e ter que trabalhar e dar conta da minha vida. Quem eu sou e quem eu não sou, não é? Quem eu sou e quem eu não sou. Quem eu sou, quem eu não sou. Qual é o sentido da vida? Da vida. Qual é o sentido da vida? Que não tem resposta, mas você para nesse momento e fala, mamma mia, qual é o sentido da vida? Né? Então, esses medos arranjam formas de deslocar-se, essa catástrofe do pânico, arranja formas de deslocar-se para recursos que não são tão saudáveis. Né? A psicossomática está aí, tem muita gente adoecida para bebida, para comida, para angústia, para não sair da cama, para não se vestir, para não se arrumar. Eu me arrumo todo dia. Para não se arrumar, pois é, para não passar um batom, para dizer eu estou de pijama o dia inteiro. Isto vai levando a pessoa a uma falta de estética que organiza. Então, essas pessoas que estão arranjando recursos que não são saudáveis, têm que se trabalhar questões muito primitivas. Talvez o medo do escuro está atualizado agora, porque lá fora é um escuro. A gente está vivendo uma noite eterna, uma que parece que não vai, uma escuridão que parece que não vai acabar nunca mais, né? Então, eu acho que ontem também estava escutando o Cortella falar que antes duas coisas que a gente tem que falar que eu acho importante nesse momento, a gente entrou em contato com a finitude, com a possibilidade de morrer. Todos nós. Todos. Porque isso aqui está uma loteria, né? É criança, é velho, aí não, era só velho, todo mundo com preconceito de mim. Aí começaram os jovens, aí começaram as crianças, né? Então, a gente está com essa consciência de mortalidade, que era uma coisa que passava assim pela vida, né? Porque a gente tinha tanta futilidade na vida, a gente tinha tanta coisa tanta liberdade, parecia, né? Nossa, eu então posso pegar o avião e ir para onde eu quiser na vida. Isso me dava liberdade, me dava autonomia. E agora a única coisa que eu tenho consciência é que eu tenho finitude. Isso caiu assim, puf! Nossa, realmente tem uma finitude.
Eu estava te colocando, eu tenho 77 anos, para mim é mais complicado, né? Porque fica esta situação. Eu vou sair? Quando vou sair? Vou sair quando eu tiver 80 anos? Não, vou sair antes, entendeu? Então, entra naquele espaço de, nossa, porque quando eu penso isso tudo também, da minha finitude, desta vida fútil que a gente tinha antes, é claro que isso dá a sensação de que eu estou frente a uma barreira, né? Tem um vidro na minha frente que eu vou fazer um grande esforço para sair e ultrapassar esse vidro. Todos nós, nesses isolamentos, na verdade, é uma violência, né? É uma violência para o nosso corpo, para a nossa mente. Corpo e mente não estão separados, então é uma violência para a gente, né? Aí eu acho que tem uma coisa, não sei quanto tempo a gente tem, né? O que nós quisermos, eu acho. Acho que tem um tempo isso aí. A nossa vida, que antes era de um jeito, e toda esta futilidade e inutilidade que muitas vezes eu sinto que a gente vivia, que dava uma sensação falsa de liberdade e autonomia. Eu fazia com o meu corpo o que eu queria, eu tinha espaço para voar e para fazer o que eu queria, né? Todo mundo está falando, e não sou eu que vou falar, mais uma vez, né? Claro que vai haver uma transformação muito grande. É claro que a vida normal, para mim, aquilo que era normal, não vai mais existir. Mas eu tenho meu corpo. Eu estou ainda corporificada. Eu penso, Cláudia, que o sentido da vida eu não quero nem pensar o que é nesse momento, mas eu penso que a terapia corporal vai ser a terapia do futuro, realmente vai. As pessoas vão ter que sair, abrir a porta da rua, olhar para lá fora e falar, como é o meu primeiro... Eu estou aqui confinado desde que voltei de Lisboa, nem no supermercado eu vou. Eu saí para tomar vacina da gripe só, o resto eu estou trabalhando bastante. Então, pensa bem, eu tenho que pensar isso. O meu primeiro passo ao abrir a porta vai ser com o meu corpo, com a minha respiração, com as minhas emoções. E este corpo, que a gente atualmente não sabe bem o que fazer com essa falta de espaço e o corpo, a sorte é que nós temos o corpo como casa. Nosso corpo é nossa casa. E é nesta casa que nós vamos viver e que nós vamos para frente. A terapia corporal, para ajudar as pessoas que vão ficar muito adoecidas. O trauma vai ser muito maior muito quando grande. A gente abrir a porta. Nós vamos ter que trabalhar muito o corpo, aprofundar a respiração. O que eu estou sentindo no meu corpo, como eu faço o grounding. A outra coisa importantíssima é o conceito de grounding. O conceito de grounding nos dá esperança. Eu tenho pensado muito nisso. Se eu tenho pernas, eu vou abrir a porta e vou para a rua. E vou em frente. E vou para o futuro, e vou em frente, com o meu corpo, com o meu grounding. Mas, Biosins, o David Bodella trouxe um conceito de grounding, que às vezes eu falo, graças a Deus que ele escreveu isso, porque não é um grounding postural. Não é estar em pé. Eu não consigo ver o meu cliente totalmente em pé. Okay. No carro, no banheiro, nas pequenas salas, não me interessa. Não consigo, nem por isso eu não deixo de fazer terapia corporal. As pessoas ficaram, sabe, ortodoxas. Mas eu não enxergo se ele está em pé direitinho. Que isso? Existe algo que se chama autorregulação. E o David falou grounding. Antes de ser esse grounding postural da bioenergética e esse grounding em pé, com os pés bem alinhados, etc. Forget it, vamos esquecer isso. Uhum. David falou. O primeiro grounding, além do primeiro grounding ser o cordão umbilical da mãe com o bebê flutua, mas está conectado com ela, e esse foi o nosso primeiro grounding,
ele está flutuando, mas o cordão umbilical mantém ele numa conexão constante com essa matriz materna. O segundo ground que o David colocou tão importante é o grounding do olhar. Olha que maravilha, eu trabalho o grounding o tempo inteiro. Não o grounding adulto postural. Também trabalho, põe o teu pé no chão, vai na parede, faz grounding na parede. Mas este grounding do olhar, que foi a gente se aproximou, se olhou, olha para mim, olha para trás, olha de novo para mim, que me dá uma presença minha, e essa presença dupla do outro, isso é o melhor ground que a gente pode trabalhar nesse momento. Então, eu estava falando para você, nossa, biossíntese pensa coisas muito modernas, ecologicamente, facing, grounding de olhar, porque nesse momento é algo que a gente muito tem, né? Então, eu acho que sair daqui, sair da pandemia, é sair com a possibilidade de estar cada vez mais corporificada. O trabalho corporal vai ser up to date, vai ser muito necessário para a gente quando a gente sair daqui. Eu acho que a outra, tinha tantos exercícios para falar, mas não vou falar, porque eu estou falando tanto. Fica para uma próxima, não é? Acho que a outra coisa que a gente tem que falar é, mamma mia, o que é esperança, né, Cláudia? Sim. O que será que é essa questão da esperança? Eu acho que o Lowen falou uma coisa muito importante sobre esperança. O Lowen falou assim, olha, enquanto há vida, há esperança. E acho que essa é uma coisa importante que o Lowen trouxe da bioenergética e da gente falar. Exatamente. Enquanto a gente tem vida, a gente tem esperança. É que eu disse para você, eu vou abrir a porta, vou sair desse isolamento com esperança e com o meu corpo, né? E com o meu corpo também. Cláudia, eu acho que teria tanta coisa para a gente falar, mas eu penso que está de bom tamanho, não? Sim. Que a gente falou bastante. Se você tem algumas perguntas aí... Nada de especial, porque é fantástico ouvir-te sempre, não é? E deixar ir, porque lá está, no fluxo, na pulsação, na autorregulação, acho que foi extremamente importante para os que te ouviram, reavivar conceitos, reavivar a memória de que de facto estamos vivos, presentes, a pulsar e com a capacidade intrínseca de autorregular. Isso é fundamental. Acho que o nosso maior conceito agora é autorregulação e autopoiese. Eu consigo construir novos corpos. E nós vamos construir novas esperanças e novos corpos. E os terapeutas corporais em biossíntese vão estar lá para trabalhar. Com muitos recursos e com muitas ferramentas. Sim. Com muitos recursos. A gente tem muito recurso. Muitos mesmo. Adorei estar em Portugal com você. Eu também. Gostei muito de estar no Brasil contigo, em São Paulo, mais exatamente. Muito bom. Liane, foi um gosto. Deixa-me aqui avivar a memória a quem entrou mais tarde nesta live, de que a Liane Zinck é uma das trainers internacionais que está connosco no IB, Biossíntese, Psicoterapia e Informação, que estará connosco agora não presencial, mas online, a dar aulas aos nossos alunos, com certeza, e que serão encontros extremamente ricos e de facto, tecnicamente muito, muito desafiantes para todos aqueles que estamos no terreno a trabalhar com as pessoas e a cuidar delas. Foi um gosto, minha querida, um beijinho muito grande. Muito bom. Uma coisa importante antes de eu ir embora, nesse momento de pandemia a gente está sonhando muito, porque o inconsciente está mais aberto, né? Para todas essas fantasmas que nos falam o tempo inteiro, principalmente a mídia. Anotem, façam um caderno de sonhos. Eu estou fazendo o meu e de alguns clientes, porque a gente vai poder ver o que o nosso inconsciente falou. Cláudia, foi um prazer estar aqui com você no Instituto de Biossíntese de Lisboa. Um beijo na Inês, um beijo em todos vocês aí. Estaremos muito juntas ainda. Verdade. Beijo, muito obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau.